Vamos abrir a escritura, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 5. Capítulo 5, Evangelho de João, a partir do versículo 1. Diz assim, queridos: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9: imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Texto muito bonito, né, queridos? Um episódio muito maravilhoso. Aqui é o relato de uma das curas que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, realizou. Mas o fato é que esse texto que eu acabei de ler com vocês, ele me serviria para fazer o desfecho da mensagem que nós falaríamos hoje, se tivéssemos aí 1h30 disponível para pregar. Como não é o caso, eu vou falar esse texto a si mesmo. Mas o fato é que, sendo ele, né, um desfecho, seria o texto final em que nós iríamos chamar a igreja a um posicionamento. O fato é que o assunto que nós iríamos começar essa mensagem era exatamente chamando a todos a olharem para esse acontecimento atual lá do Rio Grande do Sul. Como nós não estamos lá, a gente só vê pela televisão, então a gente sabe que é grave. Mas quem está lá sabe que é gravíssimo. Sim ou não? Não é uma questão que aconteceu numa região periférica, não. O Rio Grande do Sul está todo debaixo de água, todo. A própria capital, né? E eu conversando com o irmão Marco, de Teutônia, ele falou: Alexandre, a coisa é tão séria, é porque você não tem ideia, não é nem... Ele não está falando da quantidade de mortos, nem de quantos estão com fome, não, ele fala assim, da questão da natureza. Ele disse: eu estou falando da natureza, olhando para a natureza, rios que mudaram o seu curso. Eu achei um exagero da parte dele, mas por incrível que pareça, hoje de manhã, eu me arrumando para vir para cá, ouvi na televisão exatamente o depoimento lá de um fazendeiro falando da mudança do curso do rio. Então, veja que não é uma chuva que encheu, que o bueiro estava lotado, não. O fato é que a Escritura diz que a criação que está sob o efeito da vaidade, ela está gemendo. Quando você lê a Escritura como um todo, ela, desde o Antigo até o Novo Testamento, toda ela nos adverte sobre um tempo que virá, em que toda essa criação vai sofrer, e haverá muitos cataclismos, muitas catástrofes, ou seja, a Bíblia fala que a terra vai balançar ou cambalear como um bêbado. Só que isso é em termos apocalípticos, né? Isso é Apocalipse. Todo mundo sabe, tem uns que acreditam, tem outros que não acreditam, tem uns... Mas o fato é que nós não estamos nem aí para esse tal do Apocalipse.
Quando nós falamos de Apocalipse, nós queremos saber de especular conhecimentos para deter. Eu sei quem é o anticristo, de onde ele vem, qual é a cara dele, qual é a linhagem dele, mas é bobagem sem futuro, porque só nos torna mais orgulhosos. Eu sei que as pessoas gostam dessa investigação, mas o fato é que nós mesmo com Apocalipse não estamos nem aí. Nós estamos mais ou menos como nos dias de Noé. Esse é o fato. Como é que eram os dias de Noé? Olha para mim, o juízo estava chegando, era iminente o juízo. No tempo de Noé aconteceu um apocalipse, vocês não sabem. O apocalipse que nós estamos aí apontando lá para frente, que vai acontecer, não é o primeiro apocalipse. Na verdade, esse apocalipse é o último dos apocalipses que a Bíblia registra, de que nós temos conhecimento, mas não é o primeiro. Houve outros apocalipses antes deste que está no Apocalipse. Eu posso mostrar, quem faz querigma sabe disso. Logo nós estamos como povo do tempo de Noé, né? O juízo, o Apocalipse iminente, o juízo iminente, e nós estamos o quê? Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. O pau está quebrando e a nossa preocupação está onde de fato? Vamos pensar um pouco sobre isso. Onde está a nossa preocupação? Aí tem que acontecer uma coisa dessa lá no sul, para ver se a gente fala, gente, tem uma coisa que não está normal. O rio está mudando o curso. Mas isso é normal, não é quando dá uma situação dessa, etc e tal, mas é quando acontece uma situação dessa que nós temos que parar e perguntar, a que horas, afinal, nós estamos dentro desse relógio do tempo, desse relógio da história, porque nós estamos dentro de uma história que tem começo, que tem meio e que tem fim. A Bíblia diz que é uma história que começa com o projeto de criação de Deus sendo executado, aí vem a história do homem sob o efeito do pecado. Nessa história do homem no pecado entra a história de Deus da encarnação do Filho com a sua redenção, entra a história da igreja na terra pregando o Evangelho, e estamos caminhando numa direção para o fim dessa história, mas não é um fim no sentido de fim do mundo, não existe fim do mundo. O fim de que diz a Bíblia será a intervenção de Deus direta na humanidade, para falar, a partir de agora, o rumo da história é por aqui. Vamos mudar, porque se depender de nós, a história não acaba nunca, não é? É um ciclo interminável. Bem, de todo modo, uma vez que estamos dentro de uma história, a pergunta é, a que horas nós estamos dessa história? E aí nós tomamos o texto lá de Isaías 21:11, os irmãos não leram, se quiserem anotar para ler depois, em que tem um texto interessante, não é? Um texto interessante, se quiser colocar ele aí, pode colocar, 21:11, mas eu quero advertir os irmãos que esse texto não tem nada a ver com o que nós estamos dizendo aqui. É verdade, tem nada a ver, até porque eu acho que nem o profeta Isaías sabia o que ele está dizendo, verdade? Aí eu fui buscar, ler os comentários da turma aí, e ninguém sabia falar, ninguém. Aí eu li também, eu também não entendi muita coisa, também não sei falar, mas eu falei, então eu vou pegar essa ideia, vocês me permitem? Sentença contra Dumá, gritam-me de Seir, guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Aí vem a resposta do guarda, né? Respondeu o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Acabou. Então é um texto que não diz muito, mas parece dizer muito, né? Mas sem contexto, porque é uma série de sentenças lá em Isaías, né? Que talvez você encontre uma referência histórica para aquele tempo, para Edom, né? No caso aí do Dumá, Edom, enfim. Mas o fato é que havia alguém, isso é nos importante, nessa ocasião de Isaías,
que perguntou para um guarda, perguntou para um atalaia. O guarda, o atalaia, é aquele que está em prontidão, que está em vigília constante, que está atento. Esse guarda é um profeta, e alguém, sabendo dos acontecimentos, fala: ô guarda, a que horas que nós estamos da noite? Havia uma noite, certamente não é uma noite de 12 horas, não é? Não é alguém pensando: ô fulano, que horas são agora? Não é. Essa noite aí, no contexto da época, que não nos deixa claro qual foi o evento, mas o fato é que podia ser uma noite de um sofrimento, de uma angústia, até porque está dizendo sentença do Senhor. A palavra sentença é um julgamento. E o camarada queria saber então do guarda, do sentinela ou do profeta, a que horas eles se encontravam dentro daquela grande noite. Essa ideia, para mim, é o suficiente para trazer para nós esse texto, não enquanto explicação exegética e hermenêutica, mas para extrair a ideia e perguntar para vocês sabem a que horas que nós nos encontramos dentro da história de Deus com a humanidade? Alguém diz: Alexandre, é difícil, porque ninguém sabe nem um dia nem a hora. É verdade, Jesus falou isso. Eu também não sei nem o dia nem a hora. Mas é possível a gente ter uma ideia de que em que momento nós estamos na história. Bem, a Bíblia nos traz vários relógios, né? Lógico, eu estou falando em metáfora aqui, né? Mas a Bíblia tem alguns mecanismos que nos permitem nos localizar na história. Você pode fazer isso com as profecias de Daniel, você pode fazer isso com as cartas do Apocalipse. E eu quero apenas apontar para vocês um outro relógio, por meio do qual nós podemos nos situar no relógio de Deus, ok? Bem, a Bíblia fala, queridos, presta atenção. Gente, vai dar tempo, vai dar certo. Eu estou num ritmo bom, vai dar certo, me ajuda aí. Se vocês ficarem dispersos olhando assim, aí eu penso que vocês não estão gostando, eu encerro rapidinho, a gente vai embora. Amém. Nós não vamos embora, irmão. Amém. Assim seja. Amém, assim seja. Então a Bíblia se refere a 7 festas que Deus ordenou ao povo de Israel. Bem, o que essas festas, ou quais eram essas festas? Eram um conjunto de 3 festas primeiras, que era a festa dos pães ázimos, me ajuda aí, a festa da Páscoa e a festa das primícias. São as 3 primeiras festas. Seguia depois a 4ª festa, que era a festa das semanas, ou que seja, o Pentecostes, que era a 4ª festa. É isso? Aí vinha a 5ª festa, que era as trombetas, era o toque de trombetas. Aí depois vinha a 6ª festa, que era a festa dos tabernáculos, e fechava a última festa com a festa do dia da expiação. Perfeito? 7 festas. Agora, por que eu estou trazendo para vocês essa manhã essas 7 festas de Israel? Porque elas são festas proféticas. São festas em que cada uma dessas festas aponta para um determinado acontecimento na história humana. Logo, se eu descobrir ou identificar pela própria Escritura o significado de cada uma dessas festas, levando em conta que a última festa é o dia da expiação, isto é, o juízo final. Vocês sabem que o dia da expiação era o dia do juízo, era o dia do calendário judaico em que todo o povo seria julgado. Era o dia do juízo, era o dia em que ninguém comia nada, era um jejum pleno, total, nem os animais comiam. Era dia de profundo arrependimento, medo, angústia. Era o dia em que o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos, levando o sangue dos sacrifícios dos animais.
e conta umas tradições, né? Que ele ia com a corda amarrada no pé, porque ele podia morrer lá dentro. Porque se houvesse o pecado de um único homem não confessado, porque o sumo sacerdote estava representando o povo, então tinha que confessar os pecados. E se alguém deixasse de confessar o pecado, quando o sumo sacerdote entrasse lá dentro, como ele representa o povo, ele levaria o pecado daquela pessoa consigo e ele morreria lá dentro. E se ele morre lá dentro, eu pergunto, quem vai entrar para tirar lá de dentro? Quem é o corajoso? Puxa pela corda o camarada. Eu acredito que isso é uma tradição, eu mesmo nunca vi isso na Bíblia, de fato. Tem também a ideia dos sininhos, né? Os sinos que ficavam na base da orla do seu vestido, porque enquanto ele estivesse andando, o sininho estava batendo, você sabia que ele estava vivo, né? Porque está lá dentro trabalhando, mas você sabe se ele morreu ou se não morreu ainda. Então, ele andando igual vaca, a vaca não vai com sininho no pescoço, né? O Pedro Melazarte uma vez encontrou uma vaca por causa do sino. Depois eu conto a história para vocês. No caso lá do sacerdote, diziam desses sininhos que andando fazia o barulhinho. Enfim, essa última festa está claro para nós que se trata do juízo final, se trata do juízo do grande trono branco. Vamos eleger o grande trono branco como sendo o tribunal por excelência e de referência para nós. Perfeito? Logo, cada uma dessas 7 festas, essa última é o juízo final, apontam para um acontecimento profético. Então, por exemplo, vamos lá, a Páscoa é a segunda festa, certo? Eu falei da última, não foi? Alguém tem dúvida do sentido dela? Se a última festa é o dia do juízo final, a segunda festa, entenda, que é a Páscoa, é claro para nós. A Páscoa aponta ou apontava para o dia da morte de Jesus Cristo, porque a Páscoa fala do cordeiro imolado, do cordeiro pascal, né? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 vai dizer: Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Páscoa não tem relação com a ressurreição de Jesus, tá? O domingo de Páscoa, que é o domingo da ressurreição? Não. Quem inventou o domingo da ressurreição, quem inventou que a Páscoa é o domingo da ressurreição, foi a Igreja Católica Romana. Por quê? O que a Páscoa na Bíblia tem a ver com ressurreição? Lógico, não tem nenhuma relação, porque a Páscoa sempre aponta para a morte do Cordeiro, não para a sua ressurreição. Mas como aconteceu um sincretismo da Igreja romana com o paganismo, isso do 4º século da era cristã para cá, ocorreu que existem outras Páscoas também, não sei se vocês sabem, que não é a judaica. Tem a Páscoa pagã, persa, e do Egito e outras, deuses pagãos. Então eles queriam reunir o útil ao agradável. Os pagãos vêm para a igreja com suas festas e nós damos um nome cristão para essa festa, junto os dois e dá certo, né? E como a Páscoa pagã tem a ver com a fertilidade, a deusa da fertilidade, tem a ver com a multiplicação, com a plantação, né? O nascimento do campo, das flores, dos alimentos, de tudo isso. Então, mas vai reunir morte com fertilidade, parece o oposto, não? Ao contrário, não, então faz o seguinte, então a Páscoa vira ressurreição. Por isso que o ovo é símbolo da Páscoa, da vida, do nascimento. E aí ficou assim, tradicionalmente, domingo da ressurreição, domingo de Páscoa. Mas, para efeitos de você identificar o relógio de Deus, você tem que saber que a Páscoa é a morte de Jesus. E a ressurreição é o quê? Leia 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Porque Cristo é as primícias dos que dormem. Logo, a festa das primícias fala da ressurreição de Jesus. Então, olhem para cá.
vocês vão entender. Juízo final, festa dos dia da expiação, juízo final. Páscoa, morte de Jesus. Primícias, ressurreição de Jesus. Quem está entendendo? Tá, mas faltou uma, os pães ázimos. Ora, a festa dos pães ázimos era aquele período que antecedia a Páscoa, logo o período que antecede a morte de Jesus, em que deveria ser tirado de dentro de casa todo o fermento. As pessoas lá de Israel não podiam ter fermento dentro de suas casas. Mas eu tenho fermento, coloca lá fora. Enquanto durar os pães ázimos, até o fermento tem que ficar fora de casa. E só pode comer pão sem fermento. Então eram toda uma semana comendo pão sem fermento. E não podia ter fermento. Nós vamos entender que esse pão, que era o pão sem fermento, ele representava Jesus, esse que na Páscoa vai morrer, porque Jesus é o homem sem fermento, é o homem sem orgulho, é o homem sem pecado, é o homem puro. Fala da humanidade de Jesus enquanto homem impoluto. Então essas festas apontam a encarnação nos pães ázimos, a morte na Páscoa, a ressurreição nas primícias. Então nós temos aqui o quê? Nós temos uma ordem de acontecimentos que nos apontam em que momento nós estamos na história. Antes de Jesus vir ao mundo, os judeus tinham essa festa, não tinha? Mas eles não tinham como ler o relógio. Por quê? Porque o primeiro acontecimento que define a contagem do relógio não tinha acontecido ainda, que era a encarnação de Cristo. Como para nós Jesus já se encarnou, então já passou a primeira festa, já se cumpriu. 2, ele já morreu, estamos caminhando para a última festa. Ele já ressuscitou, estamos caminhando para as festas seguintes. A última qual que é? O juízo final. Tá, e o Pentecostes? É a quinta festa. Atos capítulo 2 começa dizendo o seguinte: quem sabe, sem olhar, as primeiras palavras de Atos 2:1. Não acredito não. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Olha lá. Por que ao cumprir-se? Porque essas festas, uma vez que elas significavam, elas precisavam alcançar no tempo o seu cumprimento. Então cumpriu-se a festa dos pães ázimos quando Jesus veio ao mundo. Cumpriu-se a Páscoa quando ele morreu. Cumpriu-se as primícias quando ele ressuscitou. E agora cumpriu-se já em Atos 2 o Pentecostes. Ou na verdade começou a se cumprir. O que é a festa de Pentecostes? Nada a ver com o dom de línguas. Por favor. Tem alguma coisa a ver. Tem alguma coisa. Mas não é uma relação direta. É uma relação indireta. Mas vocês vão entender. O Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Quando você lê Atos 2, está lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, é a informação que você tem. Nada a partir daí no texto diz sobre o dia de Pentecostes. Não é estranho? Pessoal, olha para cá, vocês estão entendendo ou não estão entendendo? Não é possível que eu estou doido. Eu estou doido. Havia o Pentecostes lá no Antigo Testamento? Todo ano eles praticavam o Pentecostes. Aí vem Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, você espera o quê? Que ele fale sobre o Pentecostes, que eles conheciam muito bem. Só que o texto não vai falar nada de Pentecostes, da festa. Só está dizendo que o Pentecostes encontrou o seu cumprimento naquele dia. Ele vai dizer: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? A igreja. A primeira igreja de Jerusalém, que ainda
né? Enfim, estava lá reunida, uma média de umas 120 pessoas. A primeira igreja tinha mais ou menos o número de pessoas que nós temos aqui. Então nós estamos aí, está pareado com eles, né? Só falta o Espírito Santo descer para queimar, nos tirar da indiferença, da frieza, da covardia, da mornidão, nos fazer levantar e andar e caminhar em direção, de fato, né? Mas não se entristeçam não, que nós estamos no caminho, tá, irmãos? Deus está trabalhando, é pouco a pouco mesmo. Mas o fato é que estavam ali os 120 reunidos naquele lugar, e o texto vai dizendo então que naquele lugar em Jerusalém estavam habitando homens e mulheres de vários lugares do mundo. Lógico, não é vários países do mundo, mas várias nações em que os judeus moravam, estavam na diáspora, estavam... Então, como era o dia de Pentecostes, era uma das 3 principais festas em que todo judeu tinha que subir para Jerusalém. Quem morava? O judeu que morava na Etiópia, o que ele fazia? Ia para Jerusalém para a festa. E quem morava na Frígia ia para Jerusalém, a festa. Então a sua Bíblia é clara: estavam habitando em Jerusalém homens, vírgula. Estavam habitando em Jerusalém judeus. Na verdade eu coloquei homens, depois, né? Você está certo. Jerusalém, judeus. Quem estava habitando em Jerusalém? Judeus. Não era estrangeiro, era judeus, vírgula. Esses judeus são homens piedosos, vírgula, vindos. É porque a nossa leitura é porque é ruim, meu irmão, verdade. É ruim. Então, quem era esse povo que estava em Jerusalém, habitando em Jerusalém durante o Pentecostes? Eram judeus. Uai, mas o judeu não habita lá mesmo? Não. Eram judeus que, estando eles fora e distantes de Jerusalém, morando em outras nações, durante a festa eles tinham que subir a Jerusalém para participar da festa do Pentecostes. Perfeito? Só que eles estavam habitando onde? Na Frígia, na Capadócia, tal e tal. E agora, sendo eles judeus, estavam lá na festa. Mas por que ele diz estavam habitando em Jerusalém? Simples, é porque a festa durava uma semana. Então eles pegavam, armavam sua barraca e ficavam morando em Jerusalém durante toda a festa. E que festa era essa, pessoal? Eu olho para o relógio e me desespero. Eu não sei como vou terminar essa mensagem. Eu vou ter que ser assim, acabou. E que festa era essa do Pentecostes? Então, vocês vão entender. As primícias, vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem o contexto. Era o seguinte, era quando o povo de Israel, que era um povo que vivia do campo, eles plantavam, né? Milho, trigo, centeio, cevada, trigo, né? E as vacas também davam suas crias, tal. Então, quando chegava num dado momento do calendário hebreu, eles faziam a colheita dos primeiros frutos. Tinha sempre os frutos que amadureciam primeiro, antes de toda a seara. Esses frutos primeiros eram colhidos, feitos feixes, e eram então alçados, oferecidos a Deus. O sacerdote pegava e alçava. Sabe o que é alçar? Levantar. Um movimento, oferecendo a Deus. Por isso que as primícias fala da ressurreição, ó, subindo. E quando então ele pegava o feixe e oferecia a Deus, fala do Cristo ressurreto, que é levado aos céus e entregue ao Pai. Por isso que vai dizer lá em 1 Coríntios 15, 20, Cristo é as primícias dos que dormem, dos que morreram, ele é o primeiro a ressuscitar e entrar na glória.
Ora, se ele é a primícia dos mortos, logo os demais mortos também vai ter que levantar. Sim ou não? Se as primícias eram a colheita dos primeiros frutos, o restante da seara também não tem que ser colhida? Aí então, depois das primícias, colhia-se todo o restante, colhia-se tudo, e aí a azeitona era processada, virava o quê? Azeite. A uva era processada, virava o quê? Vinho. O trigo virava o quê? Farinha. E aí, tendo agora tudo isso, essa riqueza, aí Deus falava assim: agora, gente, que maravilha, é uma coisa gloriosa. Ele fala assim: olha o que vocês tiveram de produção esse ano. Sabe quando você planta e agora você tem o vinho, você tem o azeite, você tem a carne, você tem tudo, e é tudo muito, é tudo abundante, e você fica feliz? Você já viveu isso? Olhar para a sua despensa, falar: puxa vida, que maravilha, né? Aí Deus fala assim: só que você tem um problema, vocês têm um problema, vocês têm problema, vocês vão achar que isso aqui é fruto do trabalho de vocês, que vocês plantaram, que vocês suaram, que vocês cultivaram, e para vocês nunca se esquecerem que sou eu que dou tudo isso, tira o dízimo disso aqui agora. Aí tira o dízimo, o que eu faço? Leva para Jerusalém. Pegava o dízimo e ia para Jerusalém. Chegava em Jerusalém, todo mundo vindo de todo lugar com o seu dízimo, das vacas, do boi, o azeite, o vinho, tudo lá. E agora a gente faz o que, Senhor? Agora vocês vão comer e beber e dançar. Uma semana comendo, bebendo e dançando e festejando e glorificando, dizendo: Senhor, nós reconhecemos que isto procede de ti. Aí Deus fala lá em Deuteronômio capítulo 14: vocês farão isso para aprenderem a temer o meu nome. Puxa, você pegar o seu dízimo e ele falar: você vai comer tudo o que você desejar, carne assada, linguiça assada, pode fazer carne cozida do jeito que você quiser, vinho, cerveja, está na Bíblia, não é invenção minha, não, dessa vez está na Bíblia. Bebida forte. O que é bebida forte? Não vou dizer mais nada. Quem mandou? Deus. Então a gente vai ficar em Jerusalém comendo, bebendo e tal, pau está quebrando, e vamos aprender a temer o teu nome? Você aprende festejando, que essa festa, quando alguém perguntar: que festa é essa? Fala: nós estamos nos alegrando. Mas por quê? Porque Deus nos proveu toda aquela colheita. O que tem a ver ao cumprir-se o dia de Pentecostes? É que nas primícias, o primeiro homem, Jesus, foi colhido e entrou na glória como primícias. Mas e o restante da seara? Precisa também de ser colhida, sim ou não? E ser preparado. O vinho tem que virar o quê? A uva tem que virar o quê? Vinho, o óleo, azeite, o trigo, a farinha. E aí, aí ao cumprir o dia de Pentecostes, como é que a festa se cumpre em realidade? Sabe como? Pedro se levanta e diz: pessoal, o Cristo já veio, ele é Jesus de Nazaré, e ele foi morto, vocês o mataram, ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele começa a pregar, mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou. Isso é o Pentecostes acontecendo em realidade. Tendo Pedro acabado de pregar, a Bíblia fala que os homens que ali estavam, judeus, homens piedosos, vindo de vários lugares do mundo, agora estavam ali com o coração, o quê? Quebrantado, constrangidos, e eles perguntaram: Pedro, o que nós devemos fazer? E Pedro diz: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em o nome de Jesus Cristo. E aí a Bíblia diz que só naquele dia se converteram 3.000 almas.
Ou seja, o Pentecostes começa colhendo a seara de Deus, 3.000 almas sendo colhidas para o reino de Deus. Pentecostes é pregação do Evangelho para a conversão da humanidade, para seguirem as primícias que é Cristo entrando na sua glória. E as línguas estranhas têm a ver com o quê? É porque na hora de você pregar a homens de várias nações, você precisa alcançá-los nos seus respectivos idiomas. Logo, as línguas estão ali muito mais como um sinal. Tanto é que o texto vai dizer, eu não posso entrar agora na explicação, porque eu só tenho mais 5 minutos. É isso? Eu tenho quantos minutos? 3? Acabou? 5 minutos. Não é? Como um sinal. Haja vista que o texto vai dizer claramente, em nenhum lugar do texto vai dizer que cada um daqueles que falava em outras línguas, falava em outras línguas daqueles povos. Diz que o Espírito Santo desceu sobre cada um deles, e cada um falava a língua segundo o Espírito Santo lhe concedia. Ok, isso ninguém discute. Só que quando o povo ouviu, não aquelas línguas, na sua Bíblia não está. Quando o povo ouviu aquelas línguas, não tem isso na sua Bíblia, tem? Quando o povo ouviu aquela voz, mas não eram 120 falando? Quando o 120 fala, cada um num idioma diferente, você não vai ouvir vozes? Não vai haver confusão? Ei, 120 pessoas falando em línguas, cada um numa língua diferente, todo mundo ao mesmo tempo, gera confusão ou não gera confusão? Se houve um barulho ou não? Houve uma confusão ou não? Mas o texto bíblico fala, quando eles ouviram aquela voz. Uma só voz. Ao chegarem nos ouvidos, ouvia-se uma voz. 2:11 de Atos vai dizer que essa voz que chegava aos ouvidos era a pregação das grandezas de Deus. Perfeito? Não tinha confusão. Então o que é o Pentecostes? É a pregação. Para colher. Lembra quando você foi salvo? Quando você foi salvo, era o Pentecostes acontecendo. É uma pessoa sendo colhida para ser preparado para Deus. Como Cristo foi as primícias, você também está agora sendo a sequência dessa grande colheita de almas, de vidas. Só que em seguida ao Pentecostes, se bem, nós ainda estamos no Pentecostes. Por que estamos ainda no Pentecostes? Porque ficamos falando em língua na igreja? É assim? Não, bobagem. Nós ainda estamos no Pentecostes porque o Evangelho continua a ser pregado e as pessoas continuam a serem colhidas. É o tempo da pregação do Evangelho. Só que eu estou sentindo algo, e é só sentimento. Quando eu olho para a Escritura, quando eu olho para os acontecimentos, quando eu olho para o Sul, quando eu olho para os países, para as nações, para o mundo inteiro, para os acontecimentos, e eu medito e oro a Deus, eu estou achando que nós já estamos entrando para a festa das trombetas. Vocês sabem que os acontecimentos históricos, eles não são estanques. Não é assim, acabou aqui o Pentecostes, hoje acabou, encerrou, está tudo encerrado, amanhã começa outra coisa. A história não ocorre dessa maneira. A história ocorre num movimento de um ponto na superfície de ascendência, alcança o seu clímax mais alto e começa a descender até zerar. Só que enquanto ele está descendo, um próximo evento começa a nascer, também da base do chão, de modo que os dois, o que está declinando, o que está nascendo, vão se encontrar. Não deu para entender que eu não desenhei, mas o fato é que eu acho que nós estamos já ouvindo as trombetas tocarem. O que são as trombetas? Não são as do Apocalipse lá não, tá? É as trombetas lá de Israel. As trombetas era o toque que se fazia ao povo, convocando o povo
para a festa das cabanas. Como meu tempo não dá, eu vou apenas dizer: a festa das cabanas anuncia o reino milenar. Bem, o relógio de Deus diz: olha, o homem perfeito, impoluto, pães asmos, já veio, já morreu na Páscoa, já ressuscitou nas primícias, o Pentecostes já se vão 2000 anos de Pentecostes. O próximo passo, meus irmãos, são as trombetas, e essa voz hoje de manhã aqui é uma trombeta soando e dizendo: nós estamos por entrar no reino milenar. Nós estamos por entrar. O que falta? Falta que estes acontecimentos, como aconteceu e está acontecendo agora no Sul, ganhem proporções maiores. Por isso é dito que começa com um princípio de dores. Isso vai se tornar na grande tribulação, e essa grande tribulação ela vai se desenvolvendo a partir dos 4 cavalos. São acontecimentos que começam a alcançar o mundo. Em seguida, esses acontecimentos se transformam nas trombetas do Apocalipse. Agora não é outra trombeta que vai alcançar a terça parte da terra, até chegar nas taças em que alcançarão toda a terra. Não diga: mas sempre teve terremoto, sempre teve fome, sempre teve pandemia. É verdade, sempre teve. Só que você não está entendendo o que eu estou dizendo. Sempre teve, mas os acontecimentos tendem a ganharem proporções e dimensões e serem intensificados cada vez mais, até chegar na sua casa. Você pode morar no melhor país do mundo, na melhor região do mundo, os acontecimentos finais serão universais e globais. Isso é o que diz e aponta as Escrituras. Guarda a que horas nós estamos da noite. Não sabemos precisar com exatidão, mas sabemos que estamos encerrando uma era de Pentecostes e estamos entrando numa era de alerta, porque o reino milenar se aproxima. E como aqui começaria a minha pregação. Aí eu ia entrar em João 5. Parece que não tem nada a ver, né? Mas João 5 é forte, porque é João 5 que vai nos resgatar diante dessa mensagem. Você ouviu, gostou? Talvez sim, talvez não sei, achou longo, não cumpri com minha palavra. Alexandre mente para a igreja porque não cumpriu o horário, mas não fui eu, foi Deus que não deixou não deixou, eu estou falando, não é? Bem, mas se Deus permitir, semana que vem eu continuo. Amém?